Senhoras e senhores, na aula número 1 desse curso de triângulos de Pascal / binômio de Newton, eu já tinha desvendado o mistério da lei de formação que rege todo o triângulo de Pascal. Se você somar dois elementos consecutivos de uma mesma linha do triângulo, o resultado dessa soma vai aparecer logo abaixo, na linha de baixo, abaixo da segunda parcela. O que eu quero fazer neste momento é falar um pouco mais tecnicamente sobre esse assunto, porque afinal nós precisamos saber descrever essa tal lei de formação usando os números binomiais. A propósito, essa lei de formação recebe o nome de relação de Stiefel e é muito importante para a gente poder trabalhar muito bem com as questões contextuais que envolvem o triângulo de Pascal. E apresentando um spoilerzinho básico, ao final dessa apresentação, eu vou resolver um exercício que fala sobre essa relação de Stiefel, eu diria que é mais um clássico. E na próxima aula, esse é o grande spoiler, eu já vou começar a desvendar os mistérios contextuais do triângulo de Pascal para você. Então você não pode perder essa próxima aula, como o restante do nosso curso, caso você queira realmente sair com um nível de conhecimento sobre esse assunto como você nunca tinha visto antes. Eu quero apresentar para você um exemplo. Esse exemplo vai mostrar para a gente dois elementos da linha de número 3. Eu estou considerando o n igual a 3, combinado? E aí você vai somar o 3 que está sendo apresentado nessa linha com o 3 que está do lado. Se você contar nos dedos, é claro, você vai conseguir identificar que 3 mais 3 vai dar 6. Isso não há dúvida. Mas esse 6 é um resultado que aparece logo abaixo da segunda parcela, que é igual a 3. O que a gente vai escrever? Que você está pegando um elemento da linha número 3 e somando com um camarada que está do lado dele. Então ainda está na mesma linha. Esse primeiro 3, ele está na coluna 1. Se você está somando o 3 que está na coluna 1 com o outro 3 que está na coluna que vem logo a seguir, a coluna que vem logo a seguir em relação a 1 é a coluna 2. O resultado que você está encontrando, ele está na linha de baixo. Então, se você estava trabalhando na linha de número n igual a 3, com essa soma, vai encontrar o resultado na linha de baixo, então você vai encontrar na linha de número n igual a 4. Fechado? E logo abaixo dessa segunda parcela. Pronto. Muita gente quer acabar desvendando, resolvendo exercícios, às vezes curtinhos, às vezes grandiosos, na brutalidade, com o que envolve essa história de binômio de Newton. Mas se você souber pelo menos a leitura, extrair esses elementos do triângulo de Pascal, você com esse conhecimento, você resolve exercícios curtinhos de maneira bem rápida, tempo recorde. E os exercícios também, que são grandiosos, é essa parada que vai te ajudar a desvendar os mistérios desse exercício difícil e você vai conseguir dissecar, você vai conseguir chegar ao resultado tão desejado. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar. Aqui, ó. Agora eu estou querendo pegar os elementos da linha de número n igual a 6. Se eu vou somar alguém que está na linha 6 com algum outro elemento que também está na linha de número 6, esse valor de n é o mesmo para as duas parcelas. Quem está sendo somado, a primeira parcela que eu estou tomando é o da linha, da coluna 1. Se é o da coluna 1, eu estou somando com alguém que está do lado dele, ele está na coluna 2. O resultado dessa conta é igual a 6, como você pode observar. O resultado dessa conta é igual a 15. Se você somar 6 com 15, vai dar 21. Como a própria imagem está mostrando para você, esse 21 ele está sendo encontrado na linha de baixo, logo abaixo da segunda parcela. Pronto. Então, nós trabalhamos aqui com dois exemplos numéricos, que evidentemente sempre deixam tudo muito mais claro. O que você vai fazer comigo agora é uma descrição genérica em função dos n e p que são apresentados sempre pelos valores das linhas e pelos valores das colunas. Então você vai tomar algum elemento do triângulo de Pascal, um elemento qualquer. Se é um elemento qualquer, ele vai estar na linha n e numa certa coluna p. Esse elemento você não vai somar de maneira absolutamente aleatória. Você pode até tomar este como primeiro elemento, o elemento aleatório. Pode pegar qualquer um.
Mas se você está querendo somar este que você tomou com alguém que está do seu lado, se ele está do lado da primeira parcela, ele vai estar na mesma linha que o primeiro elemento que você escolheu. Então o n que você vai usar aqui é o mesmo n que você vai usar nesse segundo número binomial. E se ele está bem do lado, é claro que ele não está mais na mesma coluna. Ele vai estar na coluna descrita como P mais 1. Pronto. Você vai encontrar o resultado para essa soma na linha de baixo. Opa! Se está na linha de baixo e eu estava na linha n, n mais 1 é o valor da nossa nova linha. Abaixo da segunda parcela. Se está logo abaixo da segunda parcela, é porque está na mesma coluna que ela. Então você vai botar aqui P mais 1. Isso talvez possa ser para você uma fórmula digna de ser decorada. Eu não acho que você deva pensar só desse modo, porque o que a gente fez agora ainda vai ser endossado, ainda vai ser retemperado pelo contexto que nós vamos estudar. Mas fórmula só por ela mesma, na hora que você decorou, foi lindo. Na hora que você foi para o exercício, se você vê um contexto difícil e só conhece a fórmula por tê-la decorado, como que você vai saber interpretar se é essa mesmo e não outra que você deve usar? Eu vou mostrar isso no exercício que a gente vai resolver agora, e aí a gente acaba com esses mistérios. Me dá um minutinho para escrever esse exercício no quadro. Então, vamos nessa? Se um número natural n é tal que 10 binomial 5 mais 10 binomial 6 mais 10 binomial 7 é igual a 12 binomial n ao quadrado menos 2, então este número n é igual a... Você pode resolver essa questão de forma magistral num piscar de olhos, se você se valer dessas teorias que nós estudamos. O que nós temos, num primeiro momento, é a soma entre duas parcelas, e esses números binomiais eles estão presentes em uma mesma linha do triângulo de Pascal. Se eles estão presentes em uma mesma linha do triângulo de Pascal, o resultado dessa soma em particular vai ser apresentado na linha de baixo. Tudo bem? Se vai ser apresentado na linha de baixo, vai ser apresentado na linha 11. E exatamente abaixo desta segunda parcela, ou seja, este resultado vai estar na mesma coluna 6 que este valor estava. Pronto. Tranquilidade? Tendo feito isso, eu vou repetir o resto da expressão, porque eu acho até mais adequado ser metódico. Para esses momentos, a virtude mais relevante é a paciência. Eu não preciso ser brutal e sair resolvendo essa soma toda, até mesmo porque eu estaria fazendo uma coisa incrivelmente trabalhosa. Agora, olha a vantagem de você fazer a coisa de modo parcimonioso. Quando você encontrou o resultado desta soma apenas, olha no que você acabou recaindo. Você tem agora uma outra soma, uma soma entre dois elementos de uma mesma linha do triângulo de Pascal. E esses dois elementos, eles estão em colunas consecutivas. Você pode muito bem aplicar a relação de Stiefel de novo, dizendo que o resultado dessa soma vai ser apresentado na linha de baixo, abaixo da segunda parcela. Pronto. Olha a que nós reduzimos essa soma, a um único número binomial. Sem o conhecimento dessa relação de Stiefel, isso aqui poderia ser muito mais extensamente desenvolvido. E agora eu caio numa igualdade super simples da gente analisar. Veja como vai acontecer essa história agora. Nós já conversamos sobre isso. Se nós temos uma igualdade entre dois números binomiais, estes já têm o seu n igual, existe um primeiro caso, que é o caso óbvio, que é o caso elementar, que se esses números binomiais ocuparem rigorosamente a mesma posição no triângulo de Pascal,
é evidente que eles vão representar o mesmo valor. Assim sendo, nós podemos muito bem escrever que o n ao quadrado menos 2 pode ser igual a 7. Este n ao quadrado vai acabar sendo igual a 9. O valor de n pode ser igual a 3 ou menos 3. Como ele falou no início do enunciado sobre um número natural, valores negativos não podem ser considerados como números naturais. Eu fico com esta resposta, pelo menos por enquanto. E por que por enquanto, Paulo? Porque eu tenho uma igualdade entre dois números binomiais. Você lembra daquela história? Se você não lembrar, você pode muito bem fazer a recordação na aula que falamos sobre números binomiais complementares. Essa aula de números binomiais complementares me avisa que os elementos que são equidistantes dos extremos do triângulo de Pascal, eles vão ser sempre iguais. Poxa, caramba, como é que eu faço para identificar isso de modo muito mais rápido? É simples. Esse valor e esse somados tem que dar o valor da linha. Como é que eu faço para encontrar esse valor? É simples. Quanto é que dá 12 menos 7? 5. 5 seria um valor adequado binomialmente falando para satisfazer essa igualdade. Então nós vamos fazer essa segunda análise, este segundo momento, que é o momento onde eu tenho o n ao quadrado menos 2, podendo muito bem ser igual a 5. E desse modo, nós estaríamos trabalhando com o n ao quadrado igual a 7. De novo no enunciado, ele atesta que o número n que nós devemos considerar é um número natural. Não há nenhum número natural que elevado ao quadrado resulte o 7. O 7 não é um quadrado perfeito. Então a resposta única e adequada para o nosso problema é o n igual a 3. Fechado? Você viu como nós, de modo muito inteligente e de maneira muito rápida, resolvemos um exercício que, bom, você deve conhecer alguém se é que você mesmo não fez esse exercício em um outro momento, de modo muito mais demorado. A linguagem técnica que usamos para falar sobre o triângulo de Pascal é uma linguagem que precisa ser muito bem absorvida. Bom, nos falamos na próxima aula, fechado?